Então vamos lá, eu sou o Tomás Ribas e nesse vídeo eu quero falar para você sobre esse workshop, Agility in Leadership, esse workshop que já impactou mais de 10 mil líderes em mais de 15 países, mais de 10 línguas diferentes. E por que esse workshop tem gerado tanto valor para líderes em diferentes setores? Bom, você possivelmente trabalha em uma empresa que está sofrendo a pressão para ser mais inovadora, para gerar mais resultados para o negócio, para os clientes, para ser mais adaptativa, mais ágil. Mas a verdade é que poucas empresas estão conseguindo fazer isso, né? As empresas até começam a adotar métodos ágeis ou frameworks modernos de gestão, conseguem chegar num resultado melhor, conseguem aumentar a sua agilidade, mas em algum momento chocam num teto, num platô. Aquela sensação de que muita coisa mudou, mas nada está muito diferente por aqui. Possivelmente você já teve essa sensação. E o que a gente identificou nessas pesquisas de mais de 20 anos é que os maiores bloqueadores para agilidade e resultados de uma organização, principalmente em cenários mais complexos e em rápidas mudanças, são dois: liderança e cultura organizacional, que é justamente os dois principais temas desse workshop. Então, esse workshop é um convite para você, para a gente explorar juntos esses dois caminhos, que são dois caminhos para romper o teto. O primeiro deles é como cada um de nós pode se tornar um líder cada vez mais efetivo, cada vez mais forte para poder liderar as mudanças, e como, uma vez que eu me torno uma liderança mais catalisadora, mais ágil, como eu faço então para ajudar a moldar a cultura da nossa organização? Então, a primeira parte é voltada para esse tema de liderança ágil. Um dos modelos que nós vamos mergulhar e dissecar ao longo do workshop é o modelo Leadership Agility, que é o modelo de alguns estágios de liderança, estágios identificados através de pesquisas que percorreram aí mais de 20 anos com diferentes líderes de diferentes países e continentes. Então, o que esses pesquisadores observaram é que existem alguns estágios de liderança, e esses estágios não têm a ver com idade ou posição na organização, mas sim com o nível de consciência, o nível de capacidades emocionais e cognitivas que as pessoas estão no seu momento atual da vida. Desde líderes experts, que são líderes que possivelmente são reconhecidos pela sua capacidade de resolver problemas. Eu, por exemplo, anos atrás fui promovido para uma posição de liderança porque eu era muito bom naquilo que eu fazia. Eu era um desenvolvedor de software, então passei a liderar um grupo de engenheiros de software. Mas líderes experts, em geral, procuram fazer uma comunicação mais um a um. Em geral, evitam conversas em grupo, porque não adquiriram ainda uma capacidade mais complexa de ter conversas, de navegar em conflitos, né? São pessoas que, diante de desafios, a tendência é dobrar o trabalho, trabalhar mais, buscar mais eficiência, né? Mas são líderes que resolvem problemas. Liderança para essa pessoa líderes que resolvem problemas, são bons líderes. Acontece que em situações mais complicadas, esse estágio de liderança ele vai começar a ter alguns problemas, justamente pela a falta dessa capacidade de conseguir delegar, conseguir mobilizar outras pessoas, conseguir pensar em mais resultados. E aí surge um segundo estágio, que é a liderança realizadora. Veja só, surge uma nova camada. Não são tipos de liderança, mas sim uma nova camada de consciência que surge, onde a pessoa começa a ter uma capacidade de pensar mais em por que eu quero fazer aquilo, qual é o resultado, qual é o outcome, né? Qual é a estratégia, um olhar mais 360. Agora eu saio um pouco daquela caixinha da minha equipe, consigo me conectar com outros stakeholders, consigo compreender um pouco mais o mercado, consigo ter uma visão um pouco mais estratégica. Acontece que os dados mostraram que cerca de 55% dos líderes atuais está nesse primeiro estágio e 35% está no estágio de realizadores, o que soma aí 90%, né? Então, o que as pesquisas mostraram é que esses dois estágios fazem parte do que nós chamamos de liderança heróica. Enquanto o expert fala o seguinte: olha, eu sei como resolver o problema, eu sei o que fazer, realizadores vão delegar o como, mas ainda vão ficar com o que fazer. É o meu objetivo, é o meu direcionamento, é a minha preferência. Mas a gente sabe que no mundo cada vez mais, né, volátil, ambíguo, complexo, é pouco provável, né, que uma pessoa tenha as melhores respostas, os melhores objetivos para serem seguidos. E aí surge uma necessidade muito forte de uma liderança que é a liderança catalisadora, que não significa que a pessoa agora vai deixar de olhar os objetivos, o resultado, a tarefa, mas vai adquirir uma nova camada de consciência, uma expansão que vai permitir, primeiro, ter um horizonte, enxergar um horizonte de tempo maior. Então, eu não vou passar a pensar mais ali na minha sprint, no meu trimestre, no ano, eu vou conseguir vislumbrar um horizonte, trazer um senso de propósito maior, pensar um pouco mais
Que cultura eu quero construir para minha equipe, para minha organização? Né, uma perspectiva sistêmica um pouco maior, não vou olhar só a tarefa, o backlog, ou aquele projeto, mas vou ter uma expansão aí no que a empresa vai precisar fazer ao longo do tempo, ou a minha equipe. E vou ter também aqui, que eu gosto de chamar de uma expansão de autoconsciência. Eu estou um pouco mais ciente, opa, consciência, eu estou um pouco mais consciente de quem eu sou, de quais são os meus pontos a serem trabalhados, de qual é a minha forma padrão de encarar conflitos e como que eu posso melhorar. Eu entro num processo mais autorreflexivo que me permite, então, navegar melhor em conversas, em conflitos, em projetos mergulhados numa incerteza muito grande, que é boa parte dos projetos que a gente envolve atualmente estão nesse contexto, não é? Então, veja só, enquanto líderes experts talvez façam um bom trabalho num ambiente mais estável, mais linear, realizadores também vão fazer um trabalho bom, talvez num ambiente um pouco mais complicado, mas a realidade é que boa parte do nosso cenário está num ambiente mais complexo, mais incerto, mais conflituoso. E aí a liderança catalisadora, ela vai, de fato, comprovadamente ser uma liderança que, de fato, vai trazer melhores resultados para os negócios. Então, agilidade de liderança não significa eu usar métodos ágeis, né? Não significa eu ensinar métodos ágeis, mas significa eu ter uma agilidade interna que me permita navegar entre diferentes estágios, porém a partir de um modelo mental mais catalisador, a partir de uma expansão de consciência, a partir de uma capacidade de enxergar o que está acontecendo ao meu redor. Em inglês, a gente usa o termo sense making, a minha capacidade de fazer sentido do que está acontecendo ao meu redor, no meu ecossistema, no meu ambiente de trabalho. Então, não significa que são tipos de liderança, mas significa que são camadas ou personas que eu vou construindo ao longo do tempo que me permita ativar outras camadas de liderança para tomar melhores decisões, principalmente em ambientes mais complexos. Então, essa é só uma degustação do que a gente vai ver nesse workshop. A gente vai dissecar cada estágio desse, entender realmente o que significam esses estágios. É claro que esse é um modelo. Tem uma frase que eu adoro do George Box, que ele fala: todos os modelos são errados, alguns são úteis. Todo modelo é uma abstração da realidade, né? Então a gente vai mergulhar de fato o que significa esse modelo, como aplicar na prática, como descobrir, talvez, qual é o meu próximo passo, aonde provavelmente eu estou dentro desses estágios, ou qual seria um próximo passo para me tornar um líder cada vez mais eficaz, cada vez mais catalisador. Porque líderes catalisadores é muito mais provável que essas pessoas consigam gerar mudanças culturais, mudanças organizacionais, para justamente romper aquele teto que muitas organizações atingem, né? Quando tentam fazer mudanças e tentam buscar melhores resultados. E esse workshop vai acontecer em várias sessões, a agenda está aqui abaixo nessa página. São sessões extremamente colaborativas. Eu prometo não usar PowerPoint, nós vamos usar painéis aqui no mural, então vai ser bastante interativo para tornar nossas sessões bastante ricas. A turma é bastante enxuta, então não espere aqui dezenas de pessoas, justamente para a gente ter espaço para que todos possam compartilhar e ter essa troca de forma bastante agradável, bastante intensa. E qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem para nós. Será um prazer responder. Espero vê-lo então no nosso workshop. Grande abraço, até lá.